Compra e venda de apartamento na planta. Será que vale a pena? E aí, pessoal, nesse vídeo eu quero contar pra você uma outra história de um outro imóvel meu. E você pode estar se perguntando, meu Deus, Diego com 30 anos já fez isso tudo na vida ou ele tá inventando? Pessoal, tudo que eu tô falando pra você é real, é verdade, assim como você aí, empreendedor incansável, buscando aí ganhar dinheiro, né? Buscando um caminho redentivo. Não conhecia Minha Casa Financiada, não conhecia aí o grande Vinícius Mota, mas fiz muita loucura na vida, né? Assim como grande parte de vocês, e vamos aprender, né? Vamos se instruir, até porque a sabedoria, ela existe aonde? No conselho, em aprender com o erro dos outros. Então, se eu já errei, se eu já tomei cano, aprenda, meu filho, para você não cometer o mesmo erro. Então, vamos embora. O que acontece, meu amigo? Estava eu, recém-casado, casei aí com 21, com Luísa, né? Bons tempos. Hoje eu tô com 30, vou fazer 31, 10 anos de casado, ver glórias a Deus, né? Um tempo bom. E o que acontece? Eu, assim como qualquer pessoa do Brasil, sempre teve aquele pensamento, né? Quem casa, quer casa. E aí, o que acontece, meus grandes amigos? Eu falei com a Luísa, vamos comprar um apartamento, né? Um apartamento pequenininho, um apartamento próximo onde a gente queria morar. E qual o melhor caminho? Comprar na planta, não é verdade? Comprar com aquela entrada facilitada. E nesse meio tempo, a gente, para poder economizar, a gente foi morar onde? Na casa da avó de Luísa. Ela tinha um apartamento, cedeu pra gente, a gente estava lá batalhando, pagando, e tem chaves intercaladas, né? Para depois realizar o financiamento e poder entrar no imóvel. Maravilhoso. Primeiras dicas que eu dou pra vocês aí, tá? Por mais que você compre apartamento na planta e quando você vai assinar ninguém peça a sua renda, lá na frente no financiamento vai ter que ter renda, viu, filho? Então já se organiza, porque você tem 3 anos aí, às vezes, né? É o tempo mais ou menos de construção para você organizar a questão da sua renda para poder depois ter o crédito e poder adquirir de fato o seu imóvel. O que aconteceu, meu amigo? A gente foi pagando e tem um cenário que é, você vai comprar um apartamento. Você não tem muita noção do mercado, por quê? O apartamento que eu tô comprando ali na planta, ele só foi entregue 3 anos e meio depois. Então, assim, uma coisa é o cenário imobiliário hoje, uma coisa é o cenário imobiliário daqui a 4 anos, daqui a 5 anos. Você não sabe. Não tem como saber, você não é vidente, não é bola de cristal. E aí, eu tô ali com o Luiz, olhando os apartamentos, a gente tá vendo o preço, sei lá, 350 mil. Aí você olha para outros imóveis que estão prontos, né, nessa faixa de preço. Você sabe que é um pouco mais barato, mas você não tem noção se aquilo vai ficar mais caro, se aquilo vai permanecer, se vai ficar mais barato. Eu não sei qual é o cenário macroeconômico do país daqui a 5 anos. Então, é um tiro no escuro. Essa é a realidade. E aí você começa lá a pagar. Tem aquele nosso velho amigo INCC, a correção de obra, né? Você vai ficando mais caro, seu imóvel também não vai valorizando, né? Você não tem como saber. E aí chegou, terminou, entramos, reformamos, e aí aconteceu um cenário que é um cenário bom. Ganhei mais dinheiro, evoluí financeiramente, e eu fiz, pô, Luiz, não faz mais sentido morar aqui, vamos se mudar para um melhor e vamos vender esse apartamento. Chegamos lá para vender o apartamento e aí acontece? Meu apartamento super bacana, mobiliado, bonitinho, aquela coisa toda. Mas existe um cenário, meu filho, existe um teto. Todo produto imobiliário existe um teto. Por mais que você coloque ouro dentro da sua casa, aquilo ali não agrega valor. Vai chegar no limite que tem ali da região. Então, por exemplo, eu fiz a parte de imobiliário pela Finger. Eu sempre gostei de arquitetura, né, design e minhas coisas. Então, mesmo naquela época que a gente não tinha tanto dinheiro, a gente fez um negócio bonito. Então, colocou alguns móveis legais, Finger, decoração, papel de parede e várias coisinhas que a gente fez porque a gente queria morar lá, legal, botou um ar-condicionado na sala, mas quando você vai vender, não agrega valor. Então esse é um ponto importante que o incorporador precisa ter. O que é que eu vou de fato investir no meu imóvel para agregar valor e o que é que não agrega valor? Então, por exemplo, a gente vai falar no mercado de casas, casas de alto padrão, aqui onde eu construo. Tem uma placa solar, é legal, agrega valor. Tem uma automação, é legal, agrega valor. Mas eu colocar uma torneira da Deca ou uma torneira chinesa é a mesma coisa, não agrega valor algum. Então, o que acontece? Uma coisa é você construir algo para morar, outra coisa é você construir algo para vender como empreendimento, como uma incorporação. Esse é o ponto que a gente precisa entender. Esse é o ponto que eu quero trazer aqui para vocês. Então, o que acontece? Se eu não me engano, tá? Posso estar errado aqui com os números, mas eu acho que eu paguei 280 mil naquele apartamento. Depois, quando eu fui vender esse apartamento, eu vendi, eu acredito, por 400 mil. Você vai dizer, Diego, mas 120 mil. Filho, eu gastei para reformar naquele apartamento ali, acho que uns 50 mil. Então 330 vai ficar uns 70. Tu ganhar 70 mil em 5 anos, não é nada, né? Era muito melhor ter investido aqui na Minha Casa Financiada, era muito melhor ter investido no MCF Inco a mais de 20% ao ano.
Já fica a dica pra você, tá? Se você não conhece o MCF Info, eu vou deixar aqui abaixo, ó, o número do Gustavo, ele que é o nosso responsável para que você possa estar investindo com a gente, e também o treinamento, como você pode começar a construir de maneira 100% financiada. Entra aqui e clica, né? E eu acho curioso porque o meu lema de vida é: qualquer retardado, qualquer mongoloide, né? E eu me incluo nisso, ganha dinheiro no mercado imobiliário. Mesmo como foi aqui na minha história, fazendo tudo errado, você ainda ganha dinheiro. É bizarro esse mercado, né? Ainda bem que existe ele, porque senão eu costumo falar para meus amigos que ia passar fome, né? Nunca fui um grande aluno nas escolas da vida. Então o que acontece? Estava lá, né? Mas, Diego, você poderia ter tido um lucro maior? Poderia, não é verdade? Essa margem, esse range aí de 120 mil, por que ele não chegou na minha mão? Se você pega os incorporadores ou os investidores profissionais nesse tipo de apartamento, o que ele faz? Ele não faz finga, ele chama um marceneiro, ele não coloca papel de parede, porque ele sabe que não agrega, ele não inventa de botar ar-condicionado na sala, porque ele sabe que não agrega, ele não inventa de botar fita LED, box com qualidade aí melhor, nada, ele faz o básico branquinho, bem feito. Por quê? Porque é a classe média, um apartamento de 300 e poucos mil. Então, o foco a gente precisa entender que quando a gente vai construir para vender, a gente vai fazer um empreendimento, a gente vai investir, nós não somos o nosso cliente final. Ah, mas Diego, você ganhava mais do que as pessoas que moravam ali, ok. Mas se eu pretendo construir para vender, se eu pretendo fazer disso um negócio, eu preciso ter essa percepção na minha vida. Se eu vou vender mais na frente aquele imóvel, eu não posso gastar mais, não posso sair botando firulas que não vão agregar valor. Eu quero agregar valor, então eu vou fazer coisas firulas que agreguem. Então uma automação, na verdade uma placa solar, uma fechadura eletrônica, um sistema de som. Então dependendo do mercado faz sentido, depende não. Ah, mas Diego, a vida é só sobre isso? Claro que não, por isso que eu gasto, né? Porque disso que você gasta. Vão ter momentos na vida, como por exemplo eu tenho hoje, que eu não penso só nisso. Na verdade eu vou morar com a minha família, eu quero ter algo que dê conforto para minha família. Mas quando a gente fala de investimento, incorporação, empreendimento, a gente tem que se desprender. Não é sobre nós, é sobre o nosso público-alvo. Quem são as pessoas que vão morar lá? Quanto elas ganham? Quanto elas estão dispostas a pagar? É sobre isso. Então, pessoal, se você quer entender tudo sobre como começar a construir de maneira 100% financiada, já te convido. O link tá aqui abaixo, ó. Já clica, entra no nosso treinamento. Ele é gratuito. Te vejo lá e vamos construir o Brasil. Valeu!